Já se pegou um dia e sentiu que o ar de repente ficou mais leve? Não porque as montanhas que você carregava no peito tinham desaparecido, mas porque a sua própria forma de carregá-las havia mudado. É como se, sem se dar conta, você tivesse atravessado um limiar e entrado em uma nova estação da sua existência. Carl Jung costumava dizer que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Talvez o que você está vivendo agora não seja só mais uma etapa, mas sim a prova de que o seu despertar para a melhor fase da vida já começou. Mas como saber? Como diferenciar um momento comum da verdadeira virada que pode redefinir sua alma? A melhor fase não vem com o estrondo de uma bomba, sabe? Ela chega em passos de veludo, sutil, quase invisível, mas com sinais muito claros. Sinais que, se você souber reconhecer, vão te mostrar que você está no auge da sua jornada. O primeiro sinal, e talvez o mais poderoso, é o que chamamos de coerência da alma. Você já viveu a experiência de ter o que pensa, o que sente e o que faz alinhado, como se fosse uma só melodia? Esse alinhamento é raro, viu? Jung chamou isso de processo de individuação, aquele movimento de você parar de ser refém das máscaras sociais e finalmente começar a viver a partir da sua essência. De repente, a sensação de que você está atuando em um palco para agradar a plateia dos outros se esvai. Você finalmente consegue ser você mesmo, sem disfarces. É um sinal claríssimo de que a sua vida entrou em sintonia com algo maior, algo que te guia. O mais legal é que, quando isso acontece, as pessoas ao seu redor percebem, mesmo sem saber explicar. Você começa a emanar uma energia diferente, uma luz que não vem do esforço, mas da autenticidade. É quando a aprovação alheia perde a força e a sua bússola emocional começa a apontar para dentro. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é." Quando essa frase deixa de ser só poesia e se torna uma verdade sentida na pele, pode ter certeza, é um dos primeiros indícios de que você está na sua melhor fase. Mas aqui vem o pulo do gato. Essa coerência não te livra dos conflitos. Muito pelo contrário. Jung dizia que a alma cresce através da tensão dos opostos. Então, se você tem enfrentado conflitos, mas percebe que eles não te paralisam mais, que na verdade te impulsionam para frente, isso não é sinal de caos, é sinal de crescimento. É a prova de que o seu espírito está, de fato, amadurecendo. O segundo sinal dessa virada na vida é uma mudança na sua percepção do tempo. Não no relógio, mas na forma como você sente os dias. É quando o presente deixa de ser só um corredor de passagem para o futuro e começa a ganhar densidade, profundidade, como se cada instante carregasse uma eternidade dentro de si. Já sentiu isso? Aquele momento em que algo simples, um pôr do sol, uma conversa honesta, um silêncio, parece carregar um significado que transcende o trivial. Isso é sinal de que você não está mais correndo atrás da vida, e sim, vivendo nela. A grande sacada é que quando o tempo se expande, a ansiedade se encolhe. Você deixa de estar obcecado com o quando e passa a se interessar mais pelo como. É o oposto da pressa que consome tanta gente. Eles correm tanto para chegar em algum lugar que esquecem de sentir o chão onde pisam. Mas quando o tempo desacelera dentro de você, mesmo que o mundo continue na correria, é como se uma nova camada da realidade se revelasse. Jung falava que o despertar inclui essa mudança na percepção do tempo, onde cada experiência é um símbolo, cada acontecimento uma mensagem. E se você está reconhecendo esses sinais, a coerência interna e a expansão do tempo, talvez já esteja muito mais perto dessa fase do que imagina. E o mais impressionante, quanto mais você os reconhece, mais eles se intensificam, porque a consciência gera mais consciência, e isso cria um movimento quase impossível de frear. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Quando você começa a sentir que está vivendo a sua melhor fase, surge aquela pergunta incômoda: será que eu mereço? Será que isso vai durar? Essa dúvida é a armadilha da mente, a resistência do inconsciente, tentando sabotar a sua felicidade. E é aqui que Jung nos dá uma lição de ouro. Aquilo a que resistimos, persiste. Em outras palavras,
Se você resiste ao momento presente com medo de que ele acabe, é exatamente esse medo que pode fazê-lo terminar. Mas se você abraça a jornada, se você confia no fluxo, a vida se mantém. O terceiro sinal é a capacidade de olhar para as suas feridas sem desviar o olhar. Durante grande parte da vida, fazemos de tudo para evitar a dor. A gente se distrai, se ocupa, inventa desculpas para não encarar de frente o que realmente dói. Mas chega um momento em que algo dentro de você muda. Você para de se esconder da sua própria sombra. Você percebe que fugir não resolve e que o único caminho é atravessar. É nesse instante que você começa a integrar tudo o que antes rejeitava em você mesmo. E veja bem, isso não quer dizer que a dor desaparece. Quer dizer que ela deixa de ser uma inimiga e se torna uma professora. Quando você sente que as suas cicatrizes não te definem mais, mas te ensinam, isso é sinal de maturidade. Jung afirmava: a vida não vivida é uma doença da alma, e uma parte dessa vida não vivida está exatamente nas emoções e experiências que a gente evita. Quando você começa a viver até mesmo aquilo que antes evitava, está dando um passo enorme para a sua melhor fase. Esse sinal é poderoso porque muda tudo. As suas relações, as suas escolhas, a maneira como você se fala. Você começa a ver sentido onde antes só existia sofrimento, e isso, ironicamente, te deixa mais leve, porque a dor deixa de ser um peso e se transforma em uma chave que abre a porta para quem você realmente é. E a mágica disso é que quando você aceita a sua sombra, a crítica dos outros não te atinge como antes, porque você já conhece os seus pontos frágeis. O medo do julgamento se dissolve porque você já encarou o julgamento mais difícil, o seu próprio. E há ainda um quarto sinal igualmente revelador: a sensação de um propósito silencioso. Não um propósito grandioso estampado em neon, mas algo interno, profundo, que guia cada escolha. É quando você acorda e sente que existe um fio invisível conectando os seus dias. Mesmo que você não consiga explicar com palavras, você sente que está no caminho certo. Esse propósito silencioso não vem de fora. Não é ditado pela sociedade ou por expectativas. Ele brota do inconsciente, como uma voz calma que diz: é por aqui. Continue. E a beleza disso é que ele não precisa ser perfeito ou definido. Ele se manifesta em pequenos gestos, em escolhas que estão alinhadas com a sua essência, naqueles momentos em que o coração pesa mais do que a razão. Jung dizia: o encontro com o self é o ponto central da vida. Esse self é a totalidade de quem você é, a sua luz e a sua sombra, seus sonhos e a sua essência mais autêntica. Quando você sente que há uma direção interna, mesmo que o mundo lá fora pareça caótico, isso é um indício de que está vivendo a melhor fase da sua jornada. E esse propósito silencioso cria um tipo de magnetismo. Pessoas certas começam a aparecer, sincronicidades se multiplicam, e você começa a perceber que nada é coincidência. O quinto e último sinal é a liberdade interior. Esse é o sinal mais visível para quem te cerca, porque a liberdade interior não precisa de anúncios. Ela simplesmente transborda. É quando você não se sente mais aprisionado por papéis sociais, expectativas alheias ou padrões que te dominavam. A vida, que antes parecia uma gaiola, se revela como um campo aberto, e você percebe que é livre para escolher como quer caminhar nele. E veja bem, liberdade interior não significa ausência de responsabilidades, viu? Significa que você começa a enxergar as responsabilidades como escolhas conscientes e não como correntes. Você trabalha porque quer, ama porque escolhe, se dedica porque faz sentido e não mais porque precisa provar algo para alguém. Jung escreveu: liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se faz. Essa é a verdadeira virada. Essa liberdade não nasce da rebeldia, mas do autoconhecimento. Quanto mais você conhece sua sombra, menos é manipulado por ela. É por isso que Jung dizia que ninguém se ilumina por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão.
A liberdade chega quando você para de fugir de si mesmo e se aceita por completo. E com essa liberdade, você atrai pessoas que ressoam com a sua autenticidade. Relações superficiais se dissolvem enquanto as verdadeiras florescem. É um dos momentos mais marcantes da vida. Perceber que você não precisa implorar por presença ou atenção. As pessoas certas simplesmente ficam, porque reconhecem em você a mesma liberdade que buscam nelas mesmas. E se essa liberdade interior é tão transformadora, o que vem depois? É aí que chegamos ao quinto e último sinal, aquele que amarra todos os anteriores, a sensação de unidade com a vida. Esse sinal é quase indescritível, porque ultrapassa as palavras. É quando você sente, não apenas pensa, que faz parte de algo maior. Não é uma crença, é uma experiência direta. Jung chamou isso de encontro com o self, a totalidade que conecta o consciente e o inconsciente. Quando isso acontece, você não se vê mais como um fragmento perdido, mas como parte de um todo que se expressa através de você. As dificuldades não somem, mas você começa a ver um sentido oculto nelas. As alegrias não são apenas passageiras, mas convites à gratidão. E as perdas começam a ser vistas como parte de um ciclo inevitável. Você para de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Quando você chega a esse ponto e entende que a melhor fase não é feita apenas de conquistas externas, mas de uma profunda reconciliação interna. Você já não vive para provar, mas para ser. Já não busca desesperadamente sentido, porque descobriu que o sentido é estar vivo e consciente. Percebe a beleza desse percurso? Primeiro você encontra a coerência, depois sente o tempo expandir, aprende a encarar a dor, descobre um propósito silencioso, experimenta a liberdade interior e, por fim, percebe a unidade com a vida. É como se cada sinal fosse um degrau e, juntos, eles formassem a escada que te leva ao encontro consigo mesmo. Mas fica aqui a provocação. Será que você já não está vivendo alguns desses sinais e ainda não se permitiu perceber? Talvez a sua melhor fase já tenha começado, e você só precisa reconhecê-la. A melhor fase não está lá na frente esperando um dia chegar. Ela começa no instante em que você desperta para ela. E se você sentiu cada palavra deste roteiro vibrar dentro de você, não é coincidência, é um chamado. Este pode ser o exato momento em que a sua melhor fase começa. Eu te convido a não deixar isso passar despercebido. Agora, faça um pacto consigo mesmo. Viva a partir da sua essência. Reconheça os sinais. Abrace a sua sombra. Siga o seu propósito. Expanda o seu tempo. Desfrute da sua liberdade. E sinta a sua unidade com a vida. Se este vídeo ressoou de verdade com você, eu te peço uma coisa. Deixa seu like e se inscreve no canal. Não apenas para me ajudar, mas porque cada vez que você se conecta com mensagens como esta, você fortalece a sua própria jornada de individuação. A sua melhor fase não está chegando, viu? Ela já começou.